trailing in his wake. That is super fast. That is incredibly fast. I am happy to join with you today in what will go down in history. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega. João 12, 26. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Vamos orar. Deus, mais uma vez, está aqui a Tua palavra, e estamos aqui, todos nós, diante dela, nessa manhã. Mais uma vez, precisamos ouvir do Senhor. O Senhor que inspirou a palavra, que nos deu a palavra, pedimos, fale conosco por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos sobre o amor, e falamos sobre o amor ordinário. Olhando para a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós salientamos que em poucos versículos Paulo usa 15 verbos para descrever o amor, nos mostrando que amor envolve ação. E naquele contexto da Epístola aos Coríntios, naquele contexto específico do capítulo 13 de 1 Coríntios, nós fomos lembrados de que essa ação que Paulo se refere ali, o amor, diz respeito ao comportamento ou à atitude daquela comunidade no relacionamento uns para com os outros. O amor de uma maneira prática, na maneira como nós interagimos com os nossos irmãos na fé. Evidentemente, vai além disso, mas começa na comunidade. A comunidade não é o limite, não é o fim, mas é o início, porque se nós, que dizemos todos termos um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, não demonstrarmos amor uns para com os outros nessa comunidade de fé, nessa família de fé, como ousamos querer convencer o mundo de amor, se eles não veem em nós? Então, isso foi o tema da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto dessa vida extraordinariamente ordinária, que é o serviço. E é importante falar sobre essas coisas, como eu disse, porque nós poderíamos ir a muitas direções diferentes nessa série. E logo no início, quando nós falamos dessa vida extraordinariamente ordinária, algumas pessoas talvez possam ter tido a impressão de que, quando salientamos de não buscar algo grande, extraordinário, fazer coisas espetaculares, de que então nós pudéssemos nos contentar com uma vida ociosa, que a vida cristã então era uma vida ociosa, e longe disso. O que nós estamos falando é que nós não devemos ficar esperando, ou mesmo desejando, ou trabalhando para fazer coisas espetaculares, impressionantes, extraordinárias, ou qualquer coisa desse tipo, que nós devemos servir e seguir Jesus na rotina, no dia a dia, nas coisas comuns da vida, que o extraordinário se encontra exatamente na fidelidade a essas coisas, onde muitas pessoas acabam se confundindo. Então hoje nós vamos falar sobre mais uma coisa que faz parte da vida do cristão, que é o serviço. Assim como o amor é a marca do cristão, nós vamos olhar aqui que o serviço também é uma marca do cristão. E é isso que Jesus diz aqui. Qual é o contexto?
Lembrando, esse versículo que nós lemos está no Evangelho de João. O Evangelho de João pode ser dividido em duas grandes seções, ou duas grandes partes. A primeira delas é o livro dos sinais, que justamente vai até o capítulo 11, culminando com aquele grande, espetacular sinal que Jesus operou ao ressuscitar Lázaro, chamando Lázaro dentre os mortos para a vida. E aí, a partir do capítulo 12... exatamente onde esse versículo se encontra, nós podemos dividir esse livro do Evangelho de João no livro da glória. Aqui começa o momento em que Jesus está para ser glorificado. A glória vai ser manifestada nele. Nós já olhamos para isso nesse ano, quando estávamos olhando para esse Evangelho, mas lembrando que a glória que o Senhor fala aqui envolve a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. E Jesus está a caminho, então, da glória aqui. Ele está indo para ser glorificado. E é nesse contexto que se encontra esse versículo. Quando Jesus é chamado por alguns gregos e ele manifesta novamente a sua missão, o seu propósito, a sua resolução de ir em direção ao sofrimento. Ele fala ele compara a sua vida e a sua missão como aquela de uma semente que cai na terra e que precisa morrer para dar fruto. Ele entende que esse processo vai ser um processo doloroso, que o sofrimento não será fácil. Ele mesmo diz que a sua alma está angustiada até que se cumpra esse momento. Mas ele vai para lá. E é nesse contexto que ele fala, então, aos seus discípulos sobre o discipulado. É nesse contexto que se encontra esse verso aqui. Se alguém quiser me seguir, ou me servir, melhor, se alguém quiser me servir, siga-me. É interessante que algumas traduções traduzem exatamente a ideia do discipulado aqui, mas é isso que está implícito, é o discipulado. E o discipulado que Jesus descreve aqui envolve o serviço. Se alguém quiser me servir. No grego, no Novo Testamento grego, tem 3 termos que são usados para essa ideia do serviço, do servir. Um deles se encontra exatamente aqui, é o diaconeu, é de onde a gente tira justamente a palavra diácono na igreja. E esse servir aqui, por esse termo, está falando especificamente do tipo de servo que serve às mesas. Daquele que é uma espécie de escravo em uma casa que serve aos hóspedes, aqueles que chegam e que serve ao Senhor e à família daquela casa, preparando as mesas, servindo a comida, retirando. É esse tipo de serviço. Nós costumamos chamar, talvez hoje, em nossos dias, de mordomo. Então Jesus está falando, se alguém quiser me servir, se alguém quiser servir-me como um mordomo, como alguém que serve a mesa, como alguém que serve um hóspede, siga-me. E o siga-me aqui é a ideia de seguir o mesmo caminho, seguir a mesma vereda, seguir a mesma estrada. É a ideia de se unir a alguém que está numa jornada, indo a uma direção e fazer isso, não só seguindo, mas fazer isso com a disposição de assistir essa pessoa. Então Jesus disse, se você quiser me servir, eu estou numa jornada, venha atrás de mim, me acompanhe nessa jornada, como alguém que se dispõe a acompanhar uma outra pessoa e a assistir essa pessoa. Isso pode ser usado e é traduzido, inclusive em algumas porções do Novo Testamento e dos Evangelhos, como o discípulo. Se unir a alguém como um seguidor, como um discípulo. A palavra discípulo tem outros termos no grego que descrevem, mas um deles é esse. É aquele que está seguindo alguém em uma jornada, em uma estrada, em uma vereda, e seguindo alguém como um assistente. Então, a NVT traduz esse verso da seguinte maneira, se alguém quiser ser meu discípulo, por quê? É isso que Jesus está dizendo, se alguém quiser me servir, siga-me. Se alguém quiser ser o meu discípulo, me sirva.
ela inverte a NVT, a tradução. Porque o conceito é exatamente este. É o conceito de que se eu quiser ser um discípulo de Cristo, não existe outra escolha a não ser me tornar servo de Cristo. Não existe outro caminho de ser discípulo de Cristo se não for servindo a Cristo. Não há outra maneira. Então, servo de Cristo e discípulo de Cristo são termos que nós podemos usar, são termos intercambiáveis, né? O servo de Cristo é um discípulo de Cristo, o discípulo de Cristo é um servo de Cristo. Agora algumas pessoas vão dizer, não, mas lá em João, Jesus estava falando para os seus discípulos, ele disse assim, eu já não vos chamo servos, mas amigos. Eu já tive pessoas que vieram me questionar acerca disso. Elas falaram, servo? Que servo? Servo é para quem não conhece Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Mas é curioso isso, porque essa ideia de assumir isso a partir desse texto é muito estranho ao próprio texto. Em primeiro lugar, porque é Jesus quem está dizendo que é esse o sentimento que ele tem acerca de nós. Mas ele não está ali querendo dizer que nós deveríamos ter esse sentimento de que deixamos de servir ou deixamos de ser servos em relação a ele. É por isso que os seus discípulos e os apóstolos vão muitas vezes referirem-se a si mesmos como servos. Porque eles entenderam, apesar do Senhor ter esse tratamento especial para com eles, esse tratamento de amigo para com eles, eles entenderam que, todavia, eles nunca deixariam de ser servos. Eles entenderam que eles sempre seriam o Senhor e eles sempre seriam servos. Então, o discipulado e o serviço andam juntos. Aquele que não quer servir ao Senhor não pode ser seu discípulo. Porque o discipulado é exatamente isso, é acompanhar o Senhor para servi-lo. E é isso que a gente vê aqui. Então, se alguém quiser me servir, siga-me. Se alguém quer ser meu discípulo, o caminho é me seguindo. E o caminho é o caminho do serviço. Jesus diz mais. Jesus diz assim, onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Agora, Jesus está numa jornada aqui, lembrando, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a glória, só que nesse caminho para a glória se encontra a paixão, se encontra o sofrimento, se encontra a cruz. É por isso que em algumas outras porções dos evangelhos, quando Jesus chama pessoas para seguirem a ele, ele diz assim, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque se você quiser seguir Jesus e servir Jesus, você está indo para onde Ele está indo, e o caminho para onde Ele está indo passa pela cruz. Evidentemente, há ressurreição depois da cruz, mas tem que passar pela cruz primeiro. Então, há um caminho de sofrimento. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, precisa entender exatamente isso. Se você quiser seguir Jesus, há uma vereda de sofrimento à frente. Essa mensagem que muitas vezes a gente ouve pregar, né, dizer que a vida cristã é uma vida sem sofrimento, é uma mensagem falsa. Não tem nada a ver com o Evangelho. É completamente contrário àquilo que Jesus ensinou. A vereda do discipulado é uma vereda que passa pelo sofrimento, que passa pela paixão, que envolve pegar a cruz, envolve negar a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Então, onde eu estiver, estará o meu servo. A comunhão com Cristo acontece por meio do serviço. Às vezes a gente pensa que a comunhão, né, com Cristo acontece quando nós nos reunimos na igreja aqui e cantamos intensamente, com todo o nosso coração, os cânticos. E pode acontecer nesses momentos, mas claramente ela acontece por meio do serviço. Há uma música de um cantor, eu já citei isso aqui na igreja para pessoas que acompanham há mais tempo, um cantor chamado Michael Card. É uma música que eu acho belíssima, onde ele expressa essa questão do servo, do servir em nome de Cristo e dessa comunhão, que quando você serve o irmão necessitado,
quando você serve alguém que está precisando de ajuda, de auxílio, a música de Michael Card diz o seguinte: naquele momento algo extraordinário acontece. O serviço é ordinário, é comum, alguém precisando de ajuda e você se dispondo a ajudar. Naquele momento acontece o extraordinário. Qual é o extraordinário? Diz Michael Card: ambos desaparecem e Cristo somente está presente. Porque é a Cristo que você está servindo. É aquele que veio e se identificou como servo. Portanto, onde ele estiver, o seu servo está. E se alguém quer estar com ele, precisa estar com ele como servo. No capítulo 13, ele deixa isso claro. Daqui, do capítulo 12, você vai para o capítulo 13, onde ele, ao se reunir com seus discípulos para a ceia, o que ele faz? Ele lava-lhes os pés, como um servo. Ele diz: se eu que sou o Senhor estou fazendo isso para vocês, vocês então sigam o meu exemplo e façam isso uns para os outros. Não servir, novamente, é parte da natureza do discípulo, do seguidor de Cristo, porque aquele que segue a Cristo, segue aquele que se tornou servo, que veio a esse mundo como servo, e servo de todos. A comunhão, então, é a comunhão do serviço. Para onde eu estou? Jesus está indo para a cruz. O discipulado envolve a cruz. É interessante que um outro termo usado para servo nas Escrituras é o termo conhecido como, muitos de nós citamos essa palavra, que é o doulos. É traduzido como servo, escravo, né, no grego. E esse era um tipo de servo, um tipo de escravo masculino, que não tinha direito algum, que pertencia ao seu senhor sem nenhum direito. Essa era a ideia da exclusividade daquela pessoa pertencendo ao outro e vivendo a sua vida, então, devota a servir uma outra pessoa. E esse termo é usado, Jesus usa esse termo muitas vezes para falar acerca da relação que ele tem com os seus discípulos e da relação que os seus discípulos devem ter com ele. Em Marcos 10, versículos 43 a 45, ele diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Aqui ele usa aquele termo do diácono, né? Quem quiser ser importante, então, deverá ter a disposição de servir aos outros. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Aqui ele usa doulos. Ou seja, tem que abrir mão de todos os seus direitos para ser primeiro. Não reivindica direito algum. Pertence somente ao seu Senhor. Deve ser escravo de todos, ele fala. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esses dois últimos servir que ele está falando do Filho do Homem, novamente essa ideia da diaconia, do diácono. Então Jesus está dizendo aqui que se nós quisermos ter comunhão com Ele, se nós quisermos segui-lo, se quisermos ser seus seguidores, seus discípulos, não existe outro caminho a não ser esse caminho que passa pelo serviço. A nossa intimidade com Ele se mostra por nossa disposição a servi-lo. Ele diz: se alguém quiser me servir, importante isso, servir a Ele. Não é qualquer tipo de serviço, mas é servir a Ele. Agora, como que esse serviço acontece? Você vai dizer, bom, os discípulos talvez naqueles dias poderiam entender isso, de certa maneira em que Jesus está falando que eles têm que servi-lo, então, e como um mordomo, então eles deveriam estar dispostos a servir as necessidades dele nessa jornada, nessa caminhada, preparar alguma refeição para ele, ver se ele tinha alguma necessidade prática, alguma coisa ali, enquanto eles estavam juntos. Mas e nós? Jesus não está entre nós. Ou está? Como é que nós servimos Jesus hoje? Nós queremos segui-lo. Nós somos seus discípulos. Qual é a maneira
que nós podemos servir a Ele, se Ele não está entre nós. Talvez poderíamos dizer, mas se Jesus entrasse por aqui, todos nós prontamente nos levantaríamos para servi-lo. Jesus, senta-se aqui, precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Talvez, tomando então a ideia daquela época, uma das primeiras coisas que esse servo, que esse diácono numa casa fazia com um hóspede, ao chegar a receber esse hóspede e lavar-lhe os pés, porque ele vinha cansado da sua jornada. E era demonstrar então hospitalidade e cuidado para com essa pessoa. Talvez Jesus entrou e correríamos em direção a Ele. Vamos fazer isso. Iremos brigar entre nós para ver quem queria ser o primeiro a servir o Senhor. Mas o fato é, meus queridos, que Jesus não vai entrar por essas portas aqui fisicamente, como nós podemos imaginar ou pensar. Talvez nem numa visão, uma visão celestial. Não. Então, como podemos servir a Jesus hoje? Como servimos Jesus? Em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, fala dessa comunidade na cidade de Antioquia, que se tornou o modelo de uma comunidade missionária. De lá foram enviados missionários para outras partes do império naqueles dias, e o evangelho se propagou aos gentios por meio dessa comunidade. Diz que ela era em si já uma comunidade onde havia uma diversidade étnica. Diz no versículo 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí descreve alguns desses homens, ou fala de alguns deles. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, alguns desses profetas e mestres dessa igreja. E aqui, se a gente pegar cada um desses nomes e olhar um pouquinho mais a fundo, a gente já vê que há uma diversidade étnica e cultural nessa comunidade, o que é algo belo. O que é algo que eu sempre oro, para que nós possamos ter uma comunidade que possa refletir essa diversidade étnica e cultural e social, onde todos nós podemos ter Cristo como aquele que nos une, e essa união é maior do que qualquer outra bandeira, qualquer outra coisa que possamos carregar. Infelizmente, nós vivemos num mundo cada vez mais dividido por coisas que não deveriam nos dividir. Mas essa comunidade é um exemplo disso. E aí diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E nós conhecemos, se você está familiarizado com a Bíblia, se você frequenta a igreja há muito tempo, você já ouviu essa passagem, já leu, já ouviu várias pessoas pregando sobre isso, acerca de uma igreja enviadora, de uma igreja missionária. Que é o que aconteceu ali. Eles estão servindo ao Senhor. E aí o Espírito Santo fala àquela comunidade, dois daqueles líderes são separados, oram por eles, em meio a jejum, e eles são comissionados, e eles vão então numa viagem missionária. O texto que eu li da NVI diz assim: enquanto adoravam o Senhor, talvez seja essa versão que você esteja lendo aí, enquanto adoravam o Senhor, versículo 2. Nas versões mais antigas em português, na Almeida Revista e Corrigida, ou então na mesmo Almeida Revista e Atualizada, essa passagem aqui, enquanto adoravam ao Senhor, da NVI, é traduzida como enquanto serviam ao Senhor. A tradução brasileira diz enquanto ministravam ao Senhor. Espera aí. Adoravam, afinal de contas, ou serviam? O que eles estavam fazendo? Porque para nós, adoração é uma coisa e serviço é outra, não é verdade? Mas aqui nós encontramos exatamente esse terceiro termo grego que fala sobre o serviço. E esse terceiro termo grego que fala sobre serviço, fala como o serviço, como uma forma de adoração. Quando nós estamos servindo, quando nós estamos ministrando, o que está acontecendo é algo litúrgico. E essa é exatamente a porção grega usada na palavra aqui. Ela vem da raiz da liturgia, ou que nós chamamos de liturgia. Por isso que é traduzido, às vezes, como adoravam ao Senhor. Mas era o serviço deles, que era uma forma de adoração, uma forma litúrgica a Deus.
Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte, que esse termo, servindo eles ao Senhor, refere-se àquele que serve ao Senhor sendo usado para edificar seu irmão. É justamente essa a raiz do verbo em evidência, indicando que Paulo e Barnabé serviam ao Senhor por meio da edificação dos irmãos ao seu redor. Uma possível aplicação ministerial seria: não envie para longe aquele que não é uma bênção onde está. Se a pessoa não está servindo onde ela está, não envie ela para longe. Foram enviados em tarefa missionária aqueles que estavam engajados no serviço local. E que estavam engajados no serviço local como uma forma litúrgica, como uma forma de adoração ao Senhor. Estavam engajados no serviço local por meio da edificação dos irmãos ao seu redor, nessa comunidade. Aqui está, então, o serviço. Como nós servimos, então, a Jesus? Servindo aos irmãos. Jesus está presente entre nós. Nós perdemos isso de vista, mas nós somos o corpo de Cristo. Jesus está. Jesus não vai entrar visivelmente ali com aparência, sei lá de alguém do Oriente Médio, 2000 anos atrás, com algumas vestes assim, uma sandália de couro ou descalço. Jesus entra por aquelas portas muitas vezes através de você e eu e de todas as pessoas que vêm aqui e que são irmãos dele e nossos irmãos. É assim que ele entra. E nós servimos a Jesus. Quando nós servimos aos irmãos de Jesus, não é isso que nós lemos em Mateus capítulo 25, todos nós conhecemos a passagem. Há uma longa discussão sobre essa passagem em muitos comentaristas, e eu vou poupar-nos aqui dessa discussão, mas o que fica claro nessa passagem de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, quando fala sobre a consumação dos tempos, quando fala do rei que vai se sentar lá para julgar as nações diante dele, e ele faz a separação entre as ovelhas e os bodes. O que fica claro nessa passagem aqui é que Jesus diz que serviram, alguns serviram e outros não serviram. Alguns ministraram e outros não ministraram. Alguns fizeram e outros deixaram de fazer. E Jesus diz que fizeram aos seus irmãos. Aos seus irmãos. D.A. Carson diz o seguinte: Jesus identifica-se com o destino dos seus seguidores e transforma a compaixão por eles a uma atitude equivalente à compaixão por ele mesmo. O que Jesus está dizendo é que os seus seguidores iriam passar por essas coisas que nós vemos aqui. Eles iriam passar por momentos em que eles teriam sede e fome, em que eles estariam enfermos, em que eles seriam lançados nas prisões, em que eles seriam estrangeiros ou refugiados. Jesus disse que isso aconteceria. Ele antecipa que isso aconteceria com os seus seguidores. E aqueles que servissem aos seus seguidores nessas condições estariam servindo a Ele. Então ele se coloca no lugar destes. Ele se coloca como um destes. Ele se identifica com o destino deles. E a compaixão a eles é compaixão a Jesus. Os verdadeiros discípulos amam uns aos outros e servem o menor dos irmãos com compaixão. Ao fazer isso, eles, sem ter consciência, servem a Cristo. Note, eles não têm consciência. Algo incrível nesse texto é que quando Jesus chama essas pessoas, como que elas respondem? Versículo 37, então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi, Senhor, que nós vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando foi, Senhor, que nós te vimos como um estrangeiro e abrimos o nosso lar para te receber? Ou precisando de roupas e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? Quando foi, Senhor? Eles não sabiam que estavam servindo ao Senhor. Há duas coisas aqui que a gente deve notar. Uma delas é que
esse serviço caracteriza um serviço cotidiano, comum, ordinário. É o serviço que eles faziam de maneira comum. Eles não estavam pensando assim, olha, eu estou fazendo isso e, nossa, que coisa incrível que eu estou fazendo agora, eu vou acolher um refugiado. Veja como eu sou uma pessoa de uma fé, de um compromisso com o Senhor extraordinário. Não, era o que se esperava deles. De fato, quando a gente olha para isso dentro daquele contexto, a gente vai ver que isso era o mínimo que se esperava das pessoas naqueles dias. Naqueles dias, a questão da hospitalidade, para falar então do estrangeiro, ou do refugiado, ou de alguém precisando de uma acolhida, era esperado fazer. Quando alguém batia na sua porta, era esperado que você acolhesse a pessoa. Isso era algo comum, novamente. Não era algo extraordinário, era algo comum. Então Jesus está dizendo que eles deveriam ser fiel a Ele, servi-lo, apenas fazendo as coisas comuns. E quando eles faziam essas coisas comuns aos seus irmãos, em nome dEle, no final das contas, eles faziam a Ele. A segunda coisa é que aqui não há uma contabilidade. Ou seja, eles não contabilizam isso. Eles nem se lembram dessas coisas. Eles não estão com uma cadernetinha lá, hoje eu fiz tantas coisas e agora o Senhor vai me recompensar por aquilo. Não há essa contabilidade. Eles se esquecem, eles fazem isso de maneira tão corriqueira e tão comum, que eles se esquecem. Deixa eu pausar aqui só para falar uma coisa. Eu não sou contra relatórios missionários ou de atividade ou qualquer coisa assim. A gente inclusive, às vezes apresenta aqui, de alguma coisa que a gente fez um relatório, nós servimos a tantas pessoas, ou através do Compassiva, tantas pessoas passaram. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o nosso coração, e que o coração dessas pessoas não estavam nisso. Elas sequer se lembravam daquilo que haviam feito. Era uma coisa... É a normalidade do ato, é o que é se esperado, é uma coisa comum e ordinária, que eles faziam dia após dia, em todos os momentos, em todas as situações que era necessário, que eles não estavam lá tão preocupados em ficar registrando, porque isso daí era corriqueiro, eles não se lembram. É a bondade, é o ato de bondade ordinário, não é o extraordinário, é o ordinário, é o comum, que faz dessas pessoas. Como nós servimos ao Senhor? Nós servimos ao Senhor quando servimos os nossos irmãos. Só os nossos irmãos? Não, nós servimos a todas as pessoas em nome de Cristo. Mas, novamente, assim como o amor, em 1 Coríntios, está falando do contexto da comunidade. Nesse capítulo 25 aqui, Jesus está falando especificamente do serviço aos seus irmãos. Aqueles que fazem parte da comunidade de fé, especificamente, não exclusivamente, evidentemente vai além, mas se nós negarmos servir aos nossos irmãos, o que podemos fazer pensando em servir aos outros lá longe? Se alguém do nosso lado, se o nosso próximo precisar de ajuda e nós negamos, não adianta nada a gente se envolver em causas humanitárias ao redor do mundo, quando alguém do nosso lado precisa de ajuda. Então é esse o contexto. Jesus disse, se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, voltando, discipulado e serviço andam juntos. É impossível ser discípulo de Jesus sem ser um servo de Jesus. Não tem como. Esse serviço a Jesus é o serviço corriqueiro que fazemos na rotina da vida, quando nós encontramos alguém, um discípulo, um seguidor de Jesus, um irmão na fé, necessitado, na rotina da vida. Vai além disso, novamente, vai, mas começa ali, começa com a comunidade da fé. E Jesus termina que aqueles que vivem assim, aqueles que servem Ele assim, aqueles que são discípulos dessa maneira, serão então honrados pelo seu Pai. Jesus está indo para a cruz, Ele passa pela cruz, Ele passa pelo sofrimento e Ele é glorificado com a ressurreição. Jesus nos convida a segui-lo, nós vamos passar pela cruz, pelo sofrimento. A vida não é fácil. No final, Jesus promete-nos uma coisa, se formos fiéis a Ele,
o Pai vai nos honrar. Se fala muito hoje em dia na igreja sobre a questão de honra, né? Sobre a questão de honra como uma coisa que nós recebemos aqui. Alguma coisa nessa vida aqui. Vamos ser honrados como uma prosperidade, sei lá, alguma bênção material. Olha, eu trabalhei, agora eu vou ser honrado. Meus irmãos, novamente, eu não nego que Deus possa nos abençoar aqui, mas não é sobre isso que está falando. Não é sobre isso que está falando. Está falando dessa honra final que nós teremos. A palavra honrar aqui é ser estimado, valorizado, é ter por alto valor. Ele vai ser estimado como alguém de alto valor, porque viveu a sua vida servindo ao Senhor Jesus, e servindo ao Senhor Jesus de maneira prática, servindo aos irmãos. Em Mateus, o texto começa: vinde, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a honra. Essa é a honra final, é receber essa herança que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Agora é interessante que benditos aqui, não é o abençoado de Mateus 5, por exemplo, quando Jesus diz bem-aventurados, ou abençoados, ou felizes. Esse bendito aqui é a ideia de alguém que é elogiado por Deus. O termo grego dá essa ideia do elogio. É de alguém que Deus pode olhar as ações e a vida e a fidelidade, e Deus mesmo diz boas coisas acerca das pessoas. Deus mesmo como se estivesse louvando essa pessoa por suas ações. Então essa é a bênção advinda do agrado que Deus tem pela pessoa. Vinde benditos do meu Pai. Deus olha para as nossas vidas de seguimento de Jesus, marcada por um serviço de amor, de entrega, um serviço que exige de nós a morte do eu, o carregar a cruz, o negar a nós mesmos. Deus olha para isso e Deus nos elogia e diz: vocês são bem-vindos, recebam esse reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o que nós queremos da vida? O que nós estamos buscando nessa vida? Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele está dando uma série de instruções para aquela comunidade. Ele fala sobre como os pais devem tratar os filhos, e a atitude dos pais para com seus filhos. Ele fala sobre os filhos, como que eles devem se relacionar com seus pais. E aí Paulo fala sobre algo que era muito comum. Muitos dos seus leitores seriam escravos. A escravidão era comum no Império Romano. A maioria das pessoas eram escravas. Então, muitos daqueles que estariam lendo aquela carta eram escravos. Nas comunidades de fé, muitos eram escravos. E Paulo se dirige então a essas pessoas. E ele diz o seguinte para elas: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, não o Senhor terreno, mas ao Senhor Jesus. Então, Paulo diz que os escravos deveriam ter uma atitude diante dos seus senhores terrenos, uma atitude de obediência, mas não deveria ser motivada pelo desejo de agradar, porque essas pessoas estavam observando eles e poderia puni-los, alguma coisa assim, mas por entender que eles estavam servindo, na verdade, no final das contas, a sua vida contava para Jesus, para o seu Senhor. Então o trabalho deles, mesmo que fosse um trabalho banal, de um escravo, de um serviçal, esse trabalho era importante, porque em últimas contas, Paulo está dizendo, eles estavam servindo ao Senhor. Ele continua: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que vocês, note, vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. Quando vocês fizerem esse trabalho, a rotina diária de vocês, façam para o Senhor. Vocês estão servindo ao Senhor.
vocês vão receber do Senhor o elogio final. Para quem nós estamos vivendo? Para sermos elogiados pelas pessoas? Às vezes seremos, às vezes não. Às vezes não. Às vezes vamos servir. E o que nós vamos ouvir das pessoas ao nosso redor não é nenhum elogio, é uma reclamação. Nós não fizemos o bastante. Porque tem pessoas que você pode fazer a vida inteira e nunca vai ser o bastante. E a primeira vez que você falar um não para elas, elas vão te cuspir, talvez não literalmente, virar as costas para você e vão falar que você nunca ajudou elas de maneira alguma. Essa é a realidade. Se nós esperamos elogio das pessoas, podemos receber ou não. Mas se nós estivermos servindo, como servindo ao Senhor, de coração, sabendo que o nosso trabalho, por mais ordinário, comum que for, corriqueiro que for, no final das contas, para o Senhor. Nós vivemos para Ele, nós pertencemos a Ele, tudo é para Ele. Então a nossa recompensa vem dEle. Então, no final, o que nós esperamos é ouvir: vinde, benditos do meu Pai. É o Senhor olhar para nós e ver a nossa fidelidade, ver o nosso coração, e ver a nossa entrega, e dizer boas coisas ao nosso respeito, porque nós vivemos para agradar a Ele, e agora Ele se agrada de nós. Paulo termina dizendo de maneira totalmente clara: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aí você vai falar: mas eu não sou escravo. Paulo estava falando para os escravos nos seus dias: graças a Deus eu sou livre. Graças a Deus eu tenho a minha liberdade. Mas o mesmo se aplica, a mesma atitude deve se aplicar a nós também. Quando nós estamos, mesmo numa sociedade, graças a Deus, livre, muito embora tenha tantas pessoas escravas no mundo hoje, há mais escravos no mundo hoje do que na época da abolição da escravatura. 3 vezes mais, segundo as estatísticas. E é terrível, e nós não devemos defender isso, nós deveríamos nos opor a isso. Aí você vai falar: mas por que Paulo não está se opondo? Paulo está subvertendo. Paulo está subvertendo aquilo que era uma norma cultural nos seus dias. É assim que nós devemos fazer, quando nós nos encontramos com uma norma cultural, e nós não temos como ir contra ela, não temos poder político. Paulo não tinha poder político algum para derrubar isso naquele império romano. Os cristãos não tinham. O que eles fazem? Eles subvertem isso. Como eles subvertem? Ele fala ao escravo aqui. Mas se você continuar lendo o texto, ele vai falar para o Senhor. Ele vai falar assim: para os senhores de escravos. Deixa eu ler o versículo. Ele diz assim, capítulo 4: senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Ele fala aos escravos, mas ele fala também, alguns dos seus ouvintes tinham escravos. Ele fala assim: tratem bem os seus escravos, porque vocês também têm um Senhor no céu e vocês vão prestar contas a Ele. Então, tratem com justiça. Isso era a maneira do cristianismo começar a subverter essas relações no império, onde de repente senhores e escravos na comunidade de fé eram um só, irmãos e irmãs. E eles começam a subverter isso. Então, meus queridos, nós não vivemos nesse mundo e nós não somos escravos de ninguém, mas nós somos servos do Senhor. Nós somos doulos, escravos, no sentido de que nós entregamos ao Senhor a nossa vida e os nossos direitos. E nós servimos a Ele, mas nós não servimos a Ele de maneira fantasiosa. Nós não servimos a Ele somente quando nós ajudamos na comunidade, em algum projeto. Aqui temos vários, tem várias pessoas que passam aqui durante a semana como voluntários, servindo em nome de Cristo. Nós não servimos ao Senhor somente quando fazemos isso. Quando vamos em alguma atividade evangelística, missionária, quando nos reunimos no mutirão para fazer alguma coisa para a comunidade de fé, ou então para servir as pessoas, um sopão lá fora. Não somente assim, nós servimos ao Senhor na rotina da nossa vida. Quando estamos fazendo aqui, precisamos de ajuda, mas vai além.
até mesmo quando estamos fazendo fora aqui, fazendo em nome de Cristo, com a nossa vida, com o nosso coração e com a nossa atitude. E aí a gente encontra o discipulado verdadeiro. Aí a gente encontra o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo que se parece com Cristo. Tem uma história que eu já contei, eu vou repetir aqui, mas que ilustra bastante isso. Foi contada por Tony Campolo. Ele diz de um homem que se converte em um albergue na cidade de Boston, se eu não me engano, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Esse homem era um alcoólatra, era um homem que estava perdido, e aí ele se converte uma vez nesse albergue. A sua vida é completamente transformada, e como gratidão a Deus, e sem ter para onde ir, ele decide ficar servindo naquele albergue. E ele serve as pessoas ali, ele serve de maneira ordinária, de maneira comum. Ele serve limpando o vômito no chão, arrumando as mesas, servindo a refeição, limpando e lavando os banheiros. E ele faz isso com tremenda devoção. Ele faz desse ato de serviço uma liturgia a Deus, uma adoração. E a sua atitude é contagiante, de tal maneira que em um determinado dia, um culto naquele albergue, e o pregador fala sobre Cristo para aquelas pessoas que estão ali, muitas delas não conhecem a Cristo, e decide chamar algumas dessas pessoas para que possam vir à frente, se quisessem conhecer Cristo e terem suas vidas mudadas. E um dos homens vem à frente e começa a orar em alta voz, ele começa a orar assim: Senhor, faça-me como Joe. Joe era aquele homem que havia sido mudado, né? Que agora havia sido um homem novo, transformado. E esse homem começa a gritar: Senhor, faça-me como Joe. Eu quero ser como Joe, Senhor, faça-me como Joe. E o pregador fica olhando aquilo e fala assim: poxa, ele não entendeu nada, coitado. E ele se inclina para o homem e fala: amigo, é como Jesus. Você tem que orar assim, falando: Senhor, faça-me como Jesus. É como Jesus. O homem olha para ele assustado e diz assim: ele é como o Joe? Porque se ele é como o Joe, então é assim que eu quero ser. E essa história, ela exemplifica exatamente aquele tipo de transformação que deve haver na nossa vida quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. Nós nos parecemos com Cristo quando nós somos servos de Cristo. Nós nos parecemos com Cristo quando nós servimos como Cristo serviu. Nós nos parecemos com Cristo quando a nossa vida é uma vida completamente abnegada, entregue. Quando nós estamos livres dos nossos direitos pertencem somente a Deus. Nós nos parecemos com Cristo quando nós nos tornamos iguais a Cristo na sua grande humilhação de vir a esse mundo como ser humano, de se tornar servo de todos, de ser obediente até a morte, e morte de cruz. Nós nos parecemos com Cristo quando nós vivemos assim. E quando nós vivemos essa vida de serviço prático, começando onde nós estamos, servindo as pessoas ao nosso redor, com uma atitude de servo, com uma humildade tremenda. O servo é humilde, com uma humildade tremenda, com amor, com devoção a Deus, porque sabemos que é Ele que nós estamos servindo, transformando os nossos pequenos atos em um ato grande, litúrgico a Deus. Quando isso acontece, nós nos parecemos com Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E isso, meus queridos, por mais que seja algo que nós fazemos e devemos fazer nas pequenas coisas, nas coisas comuns, nas coisas ordinárias, isso, meus queridos, se torna algo extraordinário, porque nesse serviço nós desaparecemos e Cristo é visto.